Olá, seja bem-vindo ao canal NBS, eu sou o repórter Newton Santos. Hoje temos uma matéria que vai te levar para um dos lugares mais remotos e fascinantes do planeta. Prepare-se para conhecer Whittier, uma cidade isolada no Alasca, onde o frio extremo, o isolamento e uma comunidade peculiar se encontram em um cenário que poderia facilmente ser o enredo de um filme de mistério. Whittier é um lugar onde a convivência entre os poucos moradores não é apenas uma escolha, mas uma necessidade. Mas o que torna essa cidade ainda mais intrigante? História de fantasma, o confinamento imposto por túneis secretos e lendas urbanas que atravessam gerações. Em um ambiente tão peculiar, o que significa viver, hein? O que você faria se estivesse preso em um lugar como Whittier, onde a solidão e a comunidade andam de mãos dadas? Vamos descobrir tudo isso e muito mais agora nessa matéria especial onde exploramos com os mistérios, os desafios e a vida cotidiana de quem escolhe viver em Whittier. Acompanhe-nos nessa viagem gelada e misteriosa. Vamos ver? Imagine um lugar onde a temperatura nunca parece passar de zero, onde as montanhas se erguem como gigantes silenciosos e ao longe, só se vê o mar quebrando contra as pedras. Agora, imagine que todos os habitantes dessa cidade vivem no mesmo prédio. Um edifício colossal, onde as histórias humanas se entrelaçam com o mais profundo isolamento, criando uma trama de mistério e ciência que desafia a lógica. Estamos falando de Whittier, uma cidade inacessível ao resto do mundo, um local tão peculiar que parece ter saído de um filme de Kubrick. E a jornada até lá não é menos estranha. Vem com a gente do canal NBS nesta viagem. A 100 km de Whittier, no coração de Anor, Alasca. Para chegar lá, você não pode simplesmente pegar a estrada, pois ela termina no meio da montanha. O único jeito de acessar a cidade é por dois caminhos peculiares, ou pelo mar, ou por um túnel longo e estreito, o mais extenso da América do Norte. Esse túnel não é apenas uma via comum, mas um vestígio de uma antiga ferrovia, com trilhos de trem ainda visíveis abaixo da pista. É um túnel tão apertado que só permite tráfego de uma fila de carros por vez. Cada viagem exige uma taxa de pedágio e, dependendo do horário, você pode passar até 40 minutos esperando para cruzar. Os motoristas que viajam por esse túnel sabem que ele tem horários rígidos. À noite, o túnel se fecha, o que significa que, se você não conseguir passar antes das 10h30, estará preso em Whittier. É um lugar tão isolado que, por um bom tempo, a ideia de ficar ali à noite parece mais uma aventura de sobrevivência do que uma simples visita a uma cidade. Com a cidade finalmente à vista, a imersão nesse lugar gelado é um choque para quem está acostumado com a rotina das grandes cidades. A cidade de Whittier, embora seja vibrante no verão, com atividades de uma energia que quase faz você esquecer o frio cortante, se torna um espectro assustador durante o inverno. Durante a estação mais fria, ela se fecha para o mundo exterior. A população reduz-se ainda mais, e a sensação de estar em um lugar totalmente distante e alienado é palpável. Esse isolamento não é só geográfico, mas também humano. Whittier não é uma cidade qualquer. Ela traz à tona questões sobre a sobrevivência, a convivência forçada e o que significa viver em um lugar onde você está fisicamente isolado, mas emocionalmente interconectado com seus vizinhos, pois, em um lugar como esse, todos vivem praticamente no mesmo edifício. No silêncio gelado de Whittier, a verdadeira história começa a se revelar. A cidade esconde não apenas o isolamento físico, mas também os mistérios de seus moradores. Há algo quase incomum nesse lugar, algo que perturba os visitantes e que, para os que ali vivem, faz parte de sua rotina. Alguns falam de histórias sombrias, como lendas que envolvem o próprio túnel que conecta Whittier ao mundo exterior. As pessoas que passam por ele, especialmente à noite, relatam sensações de angústia, como se o túnel fosse uma passagem para um lugar muito mais sinistro do que parece. Mas é claro, isso não é tudo. A cidade tem suas peculiaridades. Quem visita Whittier logo percebe que, à medida que as estações mudam, a cidade muda com elas. No verão, ela se abre para o mundo, cheia de vida, com a população se aquecendo sob o sol de meia-noite, e atividades vibrantes para quem é aventureiro o suficiente para passar por ali. No inverno, o cenário é outro.
A vida na cidade diminui, o frio toma conta e as ruas se tornam vazias, exceto pelas poucas pessoas que se aventuram a sair. Viver em Waiter, para quem se acostuma ao isolamento, é um teste de resistência. Ao longo dos anos, muitos tentaram entender a psicologia das pessoas que escolhem viver lá, longe de tudo e de todos. A cidade parece ter esse efeito sobre os moradores. Ela os conecta de maneira única, forçando uma convivência intensa, onde cada um conhece o outro e, ao mesmo tempo, precisa respeitar os limites da solidão. Em Waiter, não há lugar para o anonimato. Todo mundo sabe o que está acontecendo, e essa transparência pode ser tanto reconfortante quanto sufocante. A história de Waiter é, em muitos aspectos, uma metáfora para a vida moderna. Em um mundo onde estamos cada vez mais conectados virtualmente, mas cada vez mais distantes fisicamente, a história dessa cidade oferece uma reflexão sobre o que significa viver em isolamento e, ao mesmo tempo, em comunidade. Como você lidaria com a convivência forçada com todos à sua volta, sabendo que o mundo lá fora é um lugar distante, quase inacessível? O que você faria se estivesse preso nesse mundo peculiar, onde a sobrevivência depende tanto da adaptação ao ambiente quanto da interação com os outros? E você, o que pensa sobre essa cidade tão isolada e cheia de histórias? Como você lidaria com um lugar onde a solidão e a convivência andam de mãos dadas? Compartilhe suas reflexões nos comentários. No inverno, Waiter se transforma em um espectro. As ruas que antes fervilhavam de vida, agora estão desertas, cobertas pela neve que acumula sobre os negócios da cidade. Boa parte das lojas e estruturas estão fechadas, e algumas até desabaram sob o peso do gelo. O que antes era uma cidade cheia de atividade se transforma, então, em uma verdadeira cidade fantasma. A única coisa que permanece ativa são os prédios onde vivem os habitantes, e é por isso que a cidade ainda parece estar viva. Mesmo assim, o porto de Waiter não deixa de ser um local de interesse. Embora a cidade esteja vazia, o mar não permanece sozinho. Muitos barcos, pertencentes a donos que passam a temporada de inverno no Alasca, permanecem atracados do porto. Esses barcos são, em sua maioria, retirados da água, mas a presença deles é como uma lembrança de que a cidade ainda tem vida, embora quieta e distante do resto do mundo. Quem decide visitar Waiter não o faz em busca de vida ativa ou grandes atrações turísticas, mas para admirar as paisagens de tirar o fôlego. Cercado por montanhas imponentes, o cenário de Waiter é incomparável. O mar ao fundo e as geleiras que brilham sob o sol são como uma pintura viva, um convite para quem busca se conectar com a natureza intocada e a vastidão do Alasca. A cidade de Waiter não é grande. Com apenas 220 habitantes, ela é um verdadeiro microcosmo isolado, onde todos parecem se conhecer e, em muitos casos, até dependem uns dos outros para a sobrevivência. Aproximadamente 90% da população vive dentro de um único prédio, o edifício Wagner, que se ergue majestoso no meio da cidade. Este prédio de 15 andares é, na verdade, o coração de Waiter, e sua estrutura não é apenas uma solução prática, mas uma necessidade vital. Neste prédio, os moradores têm tudo o que precisam. Há um hospital, uma escola, uma igreja, até uma academia. Aqui dentro, as pessoas podem viver suas vidas cotidianas sem nunca precisar sair para as necessidades básicas. Tudo o que elas necessitam, desde cuidados médicos até a educação de seus filhos, está acessível a um passo de distância. A ideia de comunidade se torna quase inevitável quando se vive em um lugar onde a interação entre os moradores não é só uma questão de escolha, mas de sobrevivência. A história do edifício Wagner e de toda a cidade de Waiter é, na verdade, um reflexo da história militar dos Estados Unidos. Antes de se tornar o refúgio de 220 pessoas, Waiter foi uma base militar secreta durante a Segunda Guerra Mundial. A localização estratégica da baía, escondida entre montanhas e com um mar que não congela no inverno, tornava a cidade um lugar perfeito para um porto militar. A única maneira de acessar Waiter era por mar, o que lhe dava um caráter altamente estratégico. No entanto, as condições de vida na base militar eram extremamente desumanas. O frio intenso e os ventos cortantes do inverno tornavam a vida de quem ali vivia um verdadeiro desafio. Para aliviar essa dureza,
o governo dos Estados Unidos decidiu iniciar um projeto grandioso: construir 10 prédios semelhantes ao edifício Wagner, para que os militares e suas famílias pudessem viver de forma mais humana e segura. No entanto, esse projeto ambicioso nunca foi concluído. Apenas 2 prédios foram erguidos: as torres básicas e o próprio edifício Wagner, que se tornaram os pilares da vida em Waiter. Hoje, o que era um bastião de segredo e segurança para os militares se transformou em um espaço habitado por uma população que tenta, à sua maneira, encontrar conforto e normalidade em meio ao imenso isolamento. A história de Waiter, e especialmente do edifício Wagner, reflete não apenas o desejo humano de sobrevivência, mas também a adaptação a um ambiente implacável, onde a necessidade de estar junto e cuidar um do outro é mais forte do que nunca. A história de Waiter, com sua cidade fantasma no inverno e a convivência forçada entre seus habitantes, nos faz refletir sobre o que realmente significa estar conectado. Vivemos em um mundo onde a distância física pode ser facilmente contornada por tecnologia, mas, em lugares como Waiter, a verdadeira conexão acontece no dia a dia, no olhar do vizinho e na ajuda mútua para atravessar os desafios de uma vida isolada. O que você faria em um lugar onde tudo o que você tem é o prédio onde mora e os rostos das pessoas ao seu redor? Como seria sua vida se, para sobreviver, dependesse não só do ambiente, mas da sua capacidade de se adaptar ao isolamento e à convivência forçada? Comente abaixo. Você se imaginaria vivendo em um lugar como Waiter? Como lidaria com o frio, o isolamento e a convivência com poucas pessoas por um longo tempo? Atrás de mim, repousa a sombra do edifício Wagner, um prédio que parece carregar consigo o peso de décadas de história e abandono. Construído durante os dias de base militar secreta, o Wagner foi inaugurado como um grande marco da época, mas, em 1966, foi abandonado. A ideia inicial era destruí-lo, apagá-lo da face da cidade, mas um detalhe mudou esse destino: a estrutura do prédio é feita de amianto, um material altamente tóxico e cancerígeno. A demolição, portanto, poderia ser mais perigosa do que simplesmente deixá-lo ali, imponente e silencioso, como um lembrete do passado. Hoje, ele se ergue como um colosso inacabado, dilapidado pelo tempo e pelas forças da natureza. Com a neve acumulada até 10 metros de altura ao redor, o prédio parece ainda maior do que é, perdido em meio ao caos gelado da cidade. Quando foi construído, o edifício Wagner era o maior do Alasca, um marco de sua época, mas a sua construção excessiva, sem o devido planejamento, levou à sua queda no abandono. O próprio projeto original de demolição nunca aconteceu, mas o Wagner permanece ali, um gigante silencioso, imerso em neblina e neve. O abandono do Wagner não foi o único cataclismo que marcou a cidade de Waiter. Em 1964, a cidade foi devastada por um tsunami de magnitude 9,2, que destruiu tudo em seu caminho, sem deixar vestígios. A cidade de Whittier, à beira da baía, foi engolida pelas águas, mas as torres básicas, que já haviam se tornado o centro da cidade, resistiram. Este evento foi um marco para a mudança de Waiter, que deixou de ser um lugar secreto e passou a ser habitado por civis, ao invés de ser uma base militar escondida. O tsunami e a destruição ajudaram a consolidar a torre básica como o novo núcleo de Waiter, e mais tarde, o túnel que liga a cidade ao resto do Alasca foi construído, dando acesso aos visitantes e transformando Waiter lentamente em uma cidade residencial. O lugar secreto e isolado começou a se abrir, mas o isolamento físico e a história de Waiter permanecem como sombras que permeiam sua arquitetura e identidade. Agora, dentro do edifício Wagner, a vida parece continuar de maneira inusitada. O hall de entrada, simples e funcional, guarda uma espécie de cápsula do tempo. Nas paredes, estão expostas algumas das histórias que expliquei, como o tsunami que devastou a cidade e a transição de um local de alto segredo para uma cidade habitada. Quando se entra, o ambiente é acolhedor, com sofás e pequenos detalhes que indicam que, apesar do isolamento, ainda há uma preocupação com o conforto e a praticidade dos moradores. Há um caixa eletrônico, o que pode parecer curioso para quem está em um prédio que está literalmente perdido no Alasca. As máquinas de vendas automáticas, espalhadas pelos corredores, oferecem de tudo, desde lanches até necessidades diárias. E, claro, as lavanderias, algo comum em qualquer prédio americano, estão disponíveis em cada andar.
A ideia de convivência é simples, mas eficaz. Cada andar tem seus próprios espaços comuns, onde os moradores podem guardar suas bicicletas ou outros itens pessoais. Há um senso de confiança entre os habitantes, e isso é evidente pelo fato de que muitos guardam suas coisas sem medo, pois sabem que todos se conhecem e dependem uns dos outros para manter a paz. As câmeras de segurança são uma presença constante, garantindo que tudo se mantenha sob controle, mas também refletindo a necessidade de segurança em um ambiente tão isolado. À medida que percorremos o edifício Wagner, fica claro que, apesar de seu isolamento, a vida aqui não é tão impessoal quanto poderia parecer à primeira vista. A convivência forçada nesse ambiente pequeno e restrito faz com que as pessoas criem laços fortes, construam uma rede de apoio e adaptem suas vidas às condições extremas. A sensação de estar isolado fisicamente, longe das grandes cidades, contrasta com a interação constante entre os moradores. A rotina no prédio é um exemplo claro de como o ser humano se adapta, por mais difícil que seja o ambiente ao seu redor. A comunidade de Waiter pode ser pequena, mas ela é resiliente. E mesmo quando tudo parece estar à deriva, como o edifício Wagner, ou quando as forças da natureza testam a cidade com tsunamis ou tempestades de neve, a cidade segue seu curso, assim como seus habitantes, que temam encontrar normalidade em um lugar tão fora do comum. Waiter, com suas paisagens arrebatadoras, seus edifícios imponentes e seu isolamento quase total, é um lugar que nos faz refletir sobre o que significa ser humano em um mundo que constantemente desafia nossa sobrevivência e nossa conexão com os outros. A história de Waiter é uma história de resiliência, de adaptação, mas também de vulnerabilidade. O que nos torna fortes não são apenas as estruturas em que vivemos, mas a nossa capacidade de nos mantermos conectados uns com os outros, mesmo nas condições mais extremas. E você, o que pensa sobre a vida em um lugar tão isolado? Como você acha que a convivência forçada, em um ambiente tão extremo, afetaria sua vida? Compartilhe suas ideias nos comentários aqui do canal MBS. Dentro do edifício Wagner, a vida cotidiana parece simples, mas é marcada por uma intimidade que só poderia existir em um lugar tão isolado. As pessoas se conhecem de perto, de um jeito quase inevitável, dada a proximidade e a vida compartilhada nesse espaço único. Cada um tem sua rotina, mas todos sabem onde o outro está, seja na pequena loja do prédio, seja no bar local, seja caminhando pelas ruas de Waiter. O conceito de privacidade é quase inexistente. Quando alguém perde algo, como uma bicicleta, é impensável que essa pessoa consiga sair impune. Isso porque a cidade é tão pequena e todo mundo conhece todo mundo. Se você for visto com algo que não pertence a você, a palavra rapidamente se espalha. Aqui, o senso de comunidade e confiança é forte, e isso cria uma dinâmica onde o roubo e o conflito parecem não fazer sentido. A loja dentro do prédio, embora pequena e simples, é um reflexo dessa vida pacata. Não há grandes supermercados ou shoppings por perto. Se você precisar de algo mais específico, terá que viajar até Anchorage, que fica a 90 quilômetros de distância. No entanto, para os itens mais básicos, essa despensa improvisada é o suficiente. A loja oferece de tudo um pouco, desde bebidas como Fanta de morango e Coca-Cola de baunilha até produtos básicos como leite, shampoo, biscoitos e até mesmo cosméticos. Não é a loja mais variada ou grande, mas é a única opção no inverno, quando a neve impede qualquer viagem mais longa. A loja é organizada de forma compacta, com tudo aproveitado ao máximo. Ali, você encontra desde comida enlatada até remédios, tudo em um espaço pequeno e bem otimizado, refletindo a necessidade de tornar a vida no Alasca o mais prática possível. Dentro do prédio, também há uma igreja, que realiza missas todas as manhãs, mas de uma maneira bastante peculiar, ela está localizada no porão do edifício. Esse porão, aparentemente simples, guarda uma energia diferente. Quando você entra, a sensação de frio e umidade é notável, mas há algo mais. Há histórias que circulam entre os moradores de Waiter sobre o porão e as experiências misteriosas que algumas pessoas afirmam ter vivido ali. Embora a maioria das pessoas não fale abertamente sobre isso, rumores de atividades paranormais no porão não são raros. As histórias sobre o porão e o que acontece lá à noite se misturam com as lendas da cidade.
Alguns moradores afirmam ter ouvido sons inexplicáveis, como passos vindos do fundo do porão, mesmo quando o local estava vazio. Outros falam de uma sensação de presença, como se algo ou alguém ainda estivesse vivo naquele espaço, apesar de todos os anos de abandono. Quando a noite cai, as pessoas se afastam do porão, como se houvesse algo ali que não querem enfrentar. Essas histórias, embora não confirmadas, alimentam um mistério que paira sobre a cidade, transformando o porão em um local de fascínio e receio. O inverno em Waiter traz um contraste interessante. Embora o clima seja brutal e a cidade muitas vezes pareça deserta, há uma sensação de conforto dentro do prédio. As pessoas se ajudam, se encontram nos espaços comuns, mesmo diante da neve incessante que cobre tudo lá fora, encontram momentos de alegria e descontração. Um exemplo claro disso é o consumo de sorvete no meio do inverno. Embora pareça um hábito incomum, é algo que todos em Waiter parecem fazer com regularidade. Mesmo com o frio cortante, as pessoas adoram se reunir, pegar um sorvete na pequena loja do prédio e se divertir com a ironia da situação. Comer sorvete no auge do inverno, quando a temperatura pode cair até menos 4 graus Celsius. É uma forma de escapar da dureza do ambiente e criar momentos de alegria, mesmo nas circunstâncias mais inóspitas. Esse pequeno gesto, comer sorvete no meio da neve, é um reflexo da resiliência dos moradores de Waiter. Eles enfrentam o isolamento, o frio implacável e os desafios diários, mas ainda assim conseguem encontrar a leveza da vida, criando momentos de convivência e até de diversão. Essa capacidade de encontrar prazer nas pequenas coisas, como um sorvete em pleno inverno, é o que define o espírito da cidade. A cidade de Waiter, com seu isolamento e a convivência forçada, levanta questões importantes sobre a natureza humana. Como é possível manter a humanidade e a conexão quando se vive em um lugar onde tudo é pequeno, restrito e com poucos recursos? Como as relações se moldam quando a convivência é inevitável e os vizinhos são mais próximos do que qualquer um poderia imaginar? A história de Waiter nos faz pensar sobre os limites da adaptação humana e sobre como, em circunstâncias extremas, somos capazes de criar uma vida de comunidade, de alegria e até de conforto, mesmo em meio ao isolamento. É uma lição sobre a importância de construir laços, de ser resiliente e de encontrar beleza nas coisas mais simples, como um sorvete em meio à neve. E você, o que acha de viver em um lugar como Waiter? Como você acredita que as relações humanas se desenvolveriam em um ambiente tão isolado? Compartilhe suas ideias nos comentários. Dentro do edifício Wagner, as crianças não precisam enfrentar as adversidades do clima rigoroso do Alasca para ir à escola. Em um lugar onde os invernos podem ser impiedosos, com ventos que atingem 100 km por hora e nevascas que cobrem tudo, a escola fica praticamente ao lado, mas há um túnel subterrâneo que conecta o prédio diretamente à escola. Esse túnel permite que as crianças cheguem à escola sem se expor ao frio cortante e ao gelo que cobre as ruas, tornando o trajeto seguro e confortável. Para elas, a escola não é apenas um lugar de aprendizado, mas também um ambiente familiar, com professores que moram no prédio e são quase como membros da família. A comunidade de Waiter tem um senso de unidade tão forte que a vida escolar é vista de maneira única. Os moradores da cidade têm essa sensação de que estão todos juntos, compartilhando uma vida que é mais parecida com uma grande família do que com uma comunidade dispersa. Isso é refletido na maneira como as crianças percebem a escola e seus professores. Embora seja uma cidade isolada, onde as opções de lazer são limitadas, a vida dentro do prédio é suficiente para que a sensação de isolamento não seja tão forte. Apesar das condições extremas de Waiter, a cidade tem suas peculiaridades que tornam o dia a dia mais interessante e até mesmo divertido. Por exemplo, um dos maiores desafios de Waiter é o parque da cidade, que, surpreendentemente, é feito de neve. O parque tem uma estrutura de cobertura para proteção contra a chuva, mas suas paredes são formadas puramente por neve. Para uma criança, isso pode ser emocionante, mas para os adultos, a ideia de um parque construído de neve parece quase surreal. Mesmo assim, como não há muitas outras opções, as crianças aproveitam ao máximo o que têm. O parque se torna um ponto de encontro, um lugar onde elas podem brincar e socializar, embora a paisagem ao redor seja coberta por neve quase o ano inteiro. Uma das partes mais intrigantes da visita é o apartamento 1504, onde a equipe de filmagem se hospeda.
Ao entrar no apartamento, é impossível ignorar a sensação de desconforto. O design do apartamento é funcional, mas um tanto antiquado. A cozinha se conecta com a sala de estar de uma forma um pouco estranha, com uma divisão mal feita que parece ser um remendo de um projeto maior que nunca foi concluído. As histórias sobre o apartamento 1504, porém, estão longe de ser normais. Há um rumor que circula entre os moradores sobre o passado misterioso desse lugar, incluindo uma história macabra sobre um ex-morador que foi preso após escanar seus vizinhos. Ele teria feito buracos nas paredes do apartamento, observando a vida dos outros moradores, até ser descoberto e levado à justiça. Esse tipo de história faz com que o ambiente pareça ainda mais inquietante. Apesar de ser um lugar onde a convivência é pacífica e todos se conhecem, o Waiter também tem seus lados mais sombrios. Um fato perturbador é a taxa de suicídios, que é significativamente mais alta do que a média dos Estados Unidos e do Alasca. Em um lugar tão isolado, onde há pouco o que fazer além de enfrentar o frio e a solidão, é fácil entender por que a saúde mental pode ser um desafio. As pessoas que vivem em Waiter estão rodeadas por uma beleza natural imensa, mas também têm muito tempo para se confrontar com seus próprios pensamentos e sentimentos, e essa solidão pode ser difícil de suportar. Embora não seja uma cidade onde suicídios aconteçam todos os dias, a realidade de que a cidade tem uma taxa mais alta do que a média nos faz refletir sobre os custos do isolamento extremo e da falta de estímulos externos. Isso coloca o Waiter em um contexto onde a linha entre a resiliência e a vulnerabilidade humana se torna muito tênue. Em meio a tudo isso, o Waiter também tem suas peculiaridades curiosas. A vida simples é refletida em coisas como o animal de estimação peculiar de uma família local, uma rena. Ao observar a cena de uma rena no pátio do prédio, a natureza se mistura com o inusitado. O animal parece se integrar de forma quase natural ao ambiente, mas há uma sensação de desconforto ao vê-lo ao lado de um símbolo católico, refletindo a fusão entre culturas e estilos de vida em um lugar tão isolado. As pessoas de Waiter parecem estar em sintonia com a natureza de um modo primitivo, mas também estão em um espaço de coexistência com a religião e a espiritualidade. No entanto, o que realmente define Waiter não são apenas suas estranhezas, mas sua incrível adaptação ao ambiente hostil. A cidade inteira parece ter sido projetada para minimizar a exposição ao exterior e ao clima implacável. Como uma forma de proteger os moradores da neve e do frio, o Waiter possui uma rede de túneis subterrâneos que conectam os principais pontos da cidade, como o prédio ao porto e a escola. Esses túneis funcionam como um bunker debaixo da cidade, permitindo que os moradores se movam sem ter que enfrentar as tempestades de neve lá fora. Essa solução engenhosa torna a vida em Waiter muito mais suportável, criando um ambiente fechado e protegido. A história de Waiter é um retrato de resiliência, de pessoas que, apesar das adversidades, conseguiram criar uma vida de comunidade e sentido, mesmo em um lugar tão isolado e impiedoso. Em Waiter, as pessoas são forçadas a estar próximas umas das outras, tanto pela necessidade quanto pela convivência diária. Isso cria uma dinâmica única de interação humana, onde os laços de amizade e apoio são fortes, mas onde também a solidão e os desafios da vida isolada pesam sobre seus habitantes. Você viveria em um lugar como Waiter? Como lidaria com a solidão, a convivência forçada e a luta contra as adversidades do ambiente? Compartilhe suas reflexões abaixo do canal NBS. E aí, o que você achou da nossa jornada por Waiter, hein? Consegue imaginar viver em um lugar tão isolado, onde as relações humanas se tornam essenciais para a sobrevivência? Você aceitaria o desafio de viver lá? Ou o peso do confinamento seria demais para você? Nos conte a sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que você pensa sobre isso. Olha, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais matérias como essa. Assim, você nos ajuda a trazer ainda mais conteúdos interessantes e o YouTube entende que você curte esse tipo de história. Vamos juntos explorar os mistérios do mundo e até a próxima. Fiquem ligados aqui no canal NBS. Canal NBS, você se vê por aqui. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Olá, você que chegou até aqui. A rede de comunicação NBS está crescendo e você faz parte dessa história. Estamos expandindo nossos horizontes
e levando conteúdo de qualidade para ainda mais pessoas. Tem curiosidade pelo mundo e pela ciência? Então conheça o canal NBS, com conteúdos atemporais e fascinantes. Quer se manter bem informado com leveza? O NBS Notícias te traz o cotidiano de um jeito que prende. Se o que te move são histórias reais e emocionantes, vem com a gente no canal História para Emocionar. Ama o universo pet? O repórter Conradinho tem um canal só dele, voltado aos nossos melhores amigos de quatro patas. E para quem não perde uma fofoca quentinha, o Te Contei é o seu novo vício. Além disso, temos canais darks em vários idiomas, levando nossa linguagem única para um mundo. E não para por aí. Quer interagir com a gente? Acesse o nosso site, redes sociais e os perfis oficiais do repórter Newton Santos. Todos os links estão nas descrições dos nossos vídeos. Somos gratos por cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento e por cada nova inscrição. Você que já está com a gente, o nosso muito obrigado por acreditar nesse sonho. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à família NBS. Sua presença nos honra, nos inspira a fazer cada vez mais e melhor, porque aqui a nossa missão é clara: levar conteúdo que te informa, te emociona e te diverte. Rede de Comunicação NBS. A gente se vê por aqui.